O Trump tá cagando pra Bolsonaro. Tá mesmo. Ele vai chegar a um acordo comercial com o Lula agora muito em breve. E aí, ó, já descartou, já quer que o Bolsonaro se foda. Bolsonaro vai ficar na cadeia, vai apodrecer, vai se fuder. Mesmo se isso na aconteça, cadeia. isso não deslegitima o papel Não, heróico do Eduardo, não o tem papel papel heróico heróico, do não tem Bolsonaro, papel heróico. que é uma vítima, um mártir de uma vítima ditadura nenhuma, não é que mártir confiou nenhum. demais nas instituições. Não, ele não confiou, irmão. Se ele fosse, Não confiou. ele poderia Ele estar em nunca Miami, confiou. cara. Ele fez, Pelo ele amor de fez um Deus. acordo muito claro com o STF e um Qual foi o determinado... acordo? Segura o processo do meu filho aí, que eu viro uma puta pra vocês. Foi esse E acordo por que ele o fez. STF não teria cumprido esse suposto acordo que você disse que houve? Como assim não Porque o teria STF cumprido? continua perseguindo. Que Continua perseguindo durante pessoas um bom tempo, conservadoras, parou. continuou. Não, peraí. Cara, Calma aí, vamos lá. O inquérito, aliás, do fim do mundo existe há 6 anos, brigadeiro. O inquérito do fim do mundo, das fake news, dos atos golpistas, das milícias digitais, todos esses processos são calcados em tipificações criminais que não existem no Código Penal, tais como fake news e discurso de ódio. Eles estão prendendo pessoas há 6 anos. Eu tô no inquérito porque eu falei que tinha censura do Brasil e que as eleições tinham sido conspurcadas pelo próprio TSE. Ou seja, falei que tem censura, eu sou censurado no dia seguinte. Isso acontece sistematicamente há 6 anos. Mas que existem arbitrariedades, é óbvio. Exatamente. Eu concordo contigo. Pois é, eu mas concordo você dizer que foi o absolutamente Bolsonaro que fez contigo. um acordo com o STF... Mas nesse fez sentido? uma coisa, Lógico que uma fez. coisa não Mas anula qual a outra. acordo foi O esse? Adriles, Projeto do Adriles. Flávio? O processo do Flávio, Por que, pô, que o STF não parado. cumpriu o acordo? Você parado. ouviu esse acordo? Porque ele fez, por exemplo, tá com o parado. Gilmar O cara tá Mendes. preso! Tá parado O aí, Bolsonaro tá não. preso, meu Olha só. filho! Que acordo é esse? O acordo é o processo do acordo? Flávio, meu Ô garoto. Adriles, me explica que tá então, parado até só me agora. explica por que o Flávio apoiou o irmão do Gilmar Mendes pra prefeito lá em Mato Grosso. Talvez seja um erro político. O Bolsonaro É já só cometeu erros e para. equívocos. Cara, todo Tudo mundo isso comete tá no erro. acordo. Eu acabei Você de nomear, apoia o meu irmão aí, ex-assessor escroto, tá eu vendo? não levo o teu processo aqui. Bolsonaro já... O Bolsonaro trabalhou com o Bolsonaro já STF o escolheu a tempo Joyce todo Hasselman, já e escolheu o tudo. Alexandre Não, Frota, não, já não, escolheu a Soraya Tronic, entendeu? Você vê como é A gente burro. comete erros, a gente comete erros. São na tudo vida. que ele faz é erro. Mas o não tem problema um é- acerto. Não, 30 e ele poucas fez o leis governo feministas mais pujante sancionadas. economicamente na Ele fase de fez o maior real crise ser a econômica moeda de saúde mais da história. desvalorizada Não, peraí, não fez não. do mundo. Relativiza, Xuxa. Do mundo. Relativiza, não. Época de Covid não é uma época normal. E só teve Covid Não é no uma época Brasil? normal. Não teve nos Ele outros deixou países? as contas Não do teve azul. Covid? Ele deixou Por isso as que contas- chama pandemia. O Brasil Ele deixou é as o contas país do que azul. mais cresceu Ele entregou o economicamente, governo que sem mais gerou pagar emprego durante a 250 Covid. bilhões Durante a de Covid. contas O obrigatórias. mago Paulo Guedes transformou o Brasil num paraíso dentro da América Ah, Latina. é. Eu tinha comprado O até país uma Ferrari ficou na azul, época do Paulo ficou Guedes. azul. É Eu número, comprei uma Ferrari Você é um Mustang. economista, você é um engenheiro, Pelo você não amor pode de contestar Deus. números. Mas são mais gerou números. emprego, mais gerou O crescimento Bolsonaro econômico. deixou de pagar 250 bilhões de contas obrigatórias no último ano, gerou uma dívida Mas lógico que é absurda. uma dívida tentou filha da fazer, puta. As tentou pessoas fazer ficaram compra trancadas de sem poder votos trabalhar. com esses 600 Tem reais que ele compra deu de pra todo voto. mundo, E foi fazer compra incompetente de voto, até nisso entendeu? e conseguiu E fazer o compra de Lula voto, ser eu acho reeleito. comprador. Quem Ó, fez o Lula ser eleito foi o STF e a Posso Globo. falar? Eu acho que foi um bom governo do ponto de vista econômico. Foi ótimo. Foi, eu excelente. acho que foi. Mas Agora, que foi ruim? Em 2018, quando ele foi eleito, você conhece alguém que tenha votado no Bolsonaro por conta de alguma promessa na economia, no campo econômico ou não? É por isso que ele foi extraordinário. Foi um candidato que criou um princípio ideológico Tá, então de vamos- defesa da Beleza. vida na barriga da mãe, Tá. que criou um princípio de defesa contra a cultura Quais woke, eram as pautas de 2018, as principais, você lembra? aborto, combate Não. à corrupção, Combate à corrupção, combate à criminalidade, combate ao establishment, combate à criminalidade combate à diminuiu. a O nível de criminalidade. homicídio, latrocínio diminuiu exponencialmente ao longo do governo Bolsonaro. Isso é fato. combate ao comunismo, né? Tinha também. Pois é, o comunismo venceu, né? É, pois Graças exatamente à parte da direita brasileira, a maior Olha parte só da que direita, curioso. que foi E aí- frouxa em não atacar Ah. e não contestar a ditadura brasileira. E aí me diga, em relação ao combate ao establishment e o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, o que ele fez nesse sentido? Nada. Nesse sentido, eu concordo com você. Concorda comigo? Agora, ele fez nada exatamente porque ele não confiou. Ele confiou em ministros que estavam aboletados nas instituições. Ele confiou que o Brasil, democraticamente, ia voltar para um princípio de uma república plena e liberta. Ele confiou exatamente numa comoção popular, talvez, que eventualmente suscitasse a possibilidade ou de um impeachment ou de uma reforma do judiciário. Ele pecou exatamente por aquilo que é uma virtude. Ele pecou por confiar em demasiado nas pessoas que formaram as instituições. Pessoas essas que o massacraram, que o prenderam, que o estão matando não só a ele,
como inúmeras pessoas, milhares de pessoas inocentes por crime de opinião, por crime de ir e vir, pelo crime de eventualmente estar lá na Praça dos Três Poderes, simplesmente clamando por liberdade e mais democracia. Ele pecou por excesso de virtude. Tá, eu discordo Essa é a completamente minha disso em relação a isso de você, mas Excesso de virtude. eu queria entender do seu ponto de vista, com essa visão aí de excesso de virtude, o que justifica a nomeação do Aras para a PGR? A gente sabe que a PGR ela é muito importante no que diz respeito ao oferecimento de denúncias contra políticos em casos de corrupção e tudo. E a gente sabe que o Aras, ao longo do seu tempo, não apresentou nenhuma... Denúncia contra ninguém. Zero denúncia. Então, assim, e ele foi, inclusive, reconduzido, né, para o cargo, e ele, eu acho que, se eu não me engano, ele foi o primeiro a ser indicado a PGR fora da lista tríplice. Na sua visão, a que se deve essa escolha do... Antes de você responder isso, eu só fazer um break news rapidinho. Vocês viram que o PSDB convidou o Michel Temer para disputar a presidência em 2026? Ele vai estar vivo até lá? 837. Se ele não tiver mais, significa Mas que a o Marcela vai estar na Gomes pista. não ia entrar pro PSDB? Ele tem tudo o Michel Temer tem tudo pra fazer uma boa votação, tá? Então, mas aí a gente vai ter Michel Temer e Ciro Gomes? Não, Ciro mas Gomes Ciro vai é pra- Senado. Vai para o Ceará. governo do estado. Senado. Governo do Ceará. Eu vou né? responder. Qual foi a sua pergunta? Em relação ao Aras. Deixa eu responder. Não tô aqui. Não, eu vou responder muito espetando, simples. não. Quero só entender a Meu sua caro, visão. eu vou entender o seguinte. Tá. A gente tem um PGR hoje, um Procurador-Geral da República, que é sancionado por violação de direitos humanos, que não pode pisar em solo americano. Eu prefiro um cara que não cometa injustiça, que peque pela ausência. Não tô dizendo que o Aras é perfeito. Também acho que foi uma escolha, entre aspas, equivocada do Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro é um cara perfeito. Nunca achei. Agora, eu tô defendendo ele como vítima e mártir de uma ditadura. Eu prefiro um Procurador-Geral da República que não faça acusações e ilações completamente injustas para massacrar pessoas do que um procurador, como o atual Procurador-Geral da República, sancionado pelo governo americano, que eventualmente siga na seara de massacrar pessoas. O que existe, o Brigadeiro, até como é que chama? O ministro lá, ex-ministro do STF, esqueci o nome dele. O que existe hoje no Brasil, a justiça, ela não é que ela não deva, não é que ela se omite de fazer justiça. A justiça hoje comete injustiças. A justiça hoje, na figura do Procurador-Geral da República, na figura dos ministros do STF, eles cometem atrocidades. Não houve nenhum tipo de atrocidade cometida pela justiça durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro. Não houve nada, né? A gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, que vocês relativizaram e disseram que era a mesma coisa do Bolsonaro, comete perseguição, comete morte, comete tortura, comete desmonetização, ruína financeira, exílio, prisão indevida. E ninguém roubou na época do Bolsonaro. Exatamente pela questão dessa relativização entre os dois polos do Bolsonaro e do Lula que vocês colocaram na eleição. Quando é que o Aras foi nomeado na PGR? Não lembro. Lá no início, certo? 2020, 2019, 2020. Pelo menos ele não colocou nenhum inocente na cadeia, que é o que o PGR tá fazendo. Agora vem cá. Mas também nenhum bandido, quando a... O que você prefere? Condenar inocente? Eu prefiro que você coloque os bandidos na Condenar cadeia e não Eu já disse que eu não sou inocentes. fã do Aras. Eu acho que o Aras foi um equívoco do Não, Bolsonaro. beleza. Eu entendi que você falou Eu tô dizendo que o Bolsonaro fez o governo perfeito, mas ele fez um Mas você ótimo viu que governo. tudo ele errou. Você falou que foi um Não errou não. Foi um Como é equívoco. que ele errou? Tudo que eu falei aqui, você falou que ele errou. Qual você acha que foi a motivação dele pra escolher o Aras? Porque assim, a gente tá falando de uma realidade, 2019, 2020, ele recém-eleito, com uma bandeira principal de combate à corrupção. Sim. E lá atrás a gente ainda não tinha essas arbitrariedades, você mesmo concorda, você até há pouco tempo falou, não, mas depois de tal tempo que começou essa arbitrariedade, não sei o quê. Então não existia antes. Logo não se justificaria você colocar alguém para supostamente salvaguardar a integridade dos parlamentares de uma arbitrariedade judicial. O que você acha que foi a motivação dele de ofereceram ele uma lista tríplice, ele fala, não quero, eu vou pegar o Aras. Que é um petista. É um cara que tem um petista. Teve simpatias no passado. Não, então. Não, eu acho que foi uma escolha equivocada. Tá, mas qual que você mas acha eu não que foi lembro a do Augusto Aras motivação cometer dele? uma injustiça. Tinha que ter colocado não logo o sei, você quer que Deltan. eu faça Falei uma pra leitura ele, tinha que ter botado o subjetiva Deltan. da cabeça do subjetiva Bolsonaro. não, Deltan Eu acho que também. o principal era o Deltan Dallagnol, ou então o próprio Moro na época. Eu queria o Exatamente. Deltan. A questão que se coloca é, ele quis fazer uma Ele já era pacificação. procurador. O Sérgio Moro já tinha uma animosidade àquela época, junto ao judiciário. O STF começava a atacar
o judiciário, ele talvez quisesse Foi um colocar aceno pro algum tipo judiciário. de conciliação do judiciário. O judiciário não era exatamente aquele monstro predatório e ditatorial. Ele queria, talvez, exatamente estabelecer uma conciliação. Esse foi um erro estratégico. Você percebe que tudo que eu falei de erro estratégico do Bolsonaro não foi um erro moral. Isso, o que a gente está vivendo ao meu hoje ver, é um erro moral. é um erro grotesco Pra mim, moral. colocar um moral. petista na PGR é um erro carrascos moral. Se eu travestidos te de juiz prometo, perseguindo pessoas Adriles, se eu te inocentes. prometo, faço o seguinte. E graças Adriles, também à omissão de vocês Pra mim, durante a sancionar eleição de 30 e 2022. poucas leis feministas, pra mim, é algo, um erro Mas moral. vamos falar uma coisa. Ano que vem tem eleição, certo? Aham. E o Certo. Bolsonaro não tá na disputa. Ah. Não vai ter como dizer que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Alguém vai ter que escolher um lado. Pois é, o que eles Concorda? fizeram. É o que o MBL fez. Se vocês não fizessem isso do MBL, eu amaria você, eu te beijaria na boca. Mas o problema é Vocês colocar o colocaram de maneira Bolsonaro como omissa opção de e direita, covarde. sendo que o Bolsonaro nunca O foi de Bolsonaro direita. fez um ótimo governo A do gente ponto de vista precisa de uma econômico, do direita ponto de vista da verdade. justiça. O que é uma direita Eu de acho verdade? que foi O completamente Bolsonaro, um cara que não fala que é o você. centrão, um cara que não me bota 30 e poucas leis feministas. Qualquer governo Um de direita cara e que esquerda não vai ter que cause negociar com o Centrão. a maior depreciação da nossa Qualquer um. moeda entre todos os planetas. Depreciação, cara, pelo amor de Deus. Isso não aconteceu, O Brasil você foi o quer país que negar mais os gerou emprego e fatos. mais gerou crescimento econômico, já te Não, falei viramos isso. a Suécia, tá Durante- igual o Lula. na O Lula América tá falando a Latina, mesma sim. coisa agora. Diante do desastre O Lula da tá América falando a Latina- mesma coisa. Não, mas isso é mentira. Você sabe que A- as contas dos brasileiros foram azuis. Ele acabou de admitir que do ponto de vista econômico o Bolsonaro fez um Não, excelente achei Mesmo governo. do ponto de vista de segurança pública, a gente tá no estado hoje que a gente tem 25% da Brigadeiro, população. Você vai sair candidato pro governo do estado? Sou pré-candidato. É pré-candidato? Ó, só uma coisa aqui, ó. Bolsonaro fecha contas do governo com superávit de 54 bilhões. O governo federal não causou rombo de 233 milhões em 3 meses. Ou seja, é o governo do ponto de vista econômico, durante a pior crise de saúde da história do Brasil, que foi milagroso. E aí vocês estão criticando o Bolsonaro porque ele nomeou o Aras, que não era o procurador-geral da República. Vocês estão criticando o Bolsonaro porque eventualmente ele deixou de criticando nomear ele o porque ele chefe da mentiu pra Polícia nação, Federal. ele mentiu Ele pra não todo mentiu, mundo, ele fez um mentiu. ótimo Não, governo. Do ponto de vista de discurso, ele falou contra o aborto, contra qualquer tipo de Mas consumo o de problema é drogas. esse. Ele melhorou Esse é o os problema. índices de criminalidade, foram Esse é o brutalmente problema. abaixados no governo Bolsonaro. Por que tu O acha número de que ele- latrocínio, o número de Por que tu homicídio. acha que ele desidratou o pacote anticrime do Moro também? Ele não desidratou o Totalmente. pacote de Porra, anticrime do Moro. Não fez isso. absolutamente. Ele fez alguma coisa que ele achou que eventualmente poderia ser ilegítima. Entendeu? Eventualmente poderia ser ilegítima. Porra, O cara tem números. Os números do governo da gestão Bolsonaro diminuiu o número de homicídio, diminuiu o número de sequestro, diminuiu o número de latrocínio. Do ponto de vista de segurança pública, ele fez um governo Aumentou o número de instituições que pegaram dinheiro lá na farra do INSS sob a gestão dele. Você tá de brincadeira. Aumentou. Você tá de brincadeira. As Aumentou. instituições do INSS, e ele que Aumentou. cortou, exatamente, Não, que não, fechou não, a torneira desse número safado do de sindicato. instituições Não, aumentou. peraí. A Puxa aí, 90% Gabriel, por das favor. instituições do INSS são sindicatos ligados ao lulopetismo. Você vai entrar nessa Aumentou também? o Olha Aumentou a CPI do INSS. Aumentou absurdamente na época Não. do Lula, mas aumentou Não, na época do aumentou. Bolsonaro Sim, também. mas as instituições do INSS, presta atenção, vocês Pelo que eu tô vendo aqui, vocês estão sendo capciosos. O Bolsonaro, Não, eventualmente, não. fechou a torneira, depois o Congresso mudou, Não, o presidente da não, República, não, o imperador, senhor. Não, mudou o princípio da legislação e depois voltou a ser o Não, que era. não, senhor. Não por Não, causa do senhor. Bolsonaro, mas por causa do Não, Congresso. senhor. O Bolsonaro, 90% Não, das instituições senhor. que receberam dinheiro indevido do INSS, que roubaram, né, dinheiro indevido, Adriles, são ligados ao durante lulopetismo. a gestão- São sindicatos Ok. ligados ao sindinato. Durante- Olha o Frei Chico, pelo amor de Durante Deus. a gestão Gabriel, de Bolsonaro, pra colocar aumentou rapidinho? o número de instituições que se beneficiaram do esquema de corrupção do INSS. Isso é um dado. Não por Isso é um causa do número. Bolsonaro, filho. Ah, não foi, mas foi na Não, gestão o dele. Bolsonaro fechou a torneira E por que não foi da investigado? distribuição do imposto para sindicato. Por que não foi investigado? Hein? Por que não foi investigado, então? Porque não houve uma acusação formal como está tendo agora. A questão que se coloca é, Então as não- instituições não se investigou. beneficiadas pela corrupção do INSS são instituições, existe um aparelhamento, você sabe disso. Então do nós Estado, não- antes do Bolsonaro, pelo lulopetismo. Então a gente não tinha um combate Os à sindicatos corrupção. beneficiados pelo INSS, o Bolsonaro cortou esses impostos abusivos. Depois o Congresso foi lá, fez um arranjinho ali e eventualmente voltou. Não foi Não nada tem Congresso. nada a ver com o Bolsonaro isso. É totalmente, tanto é que a CPI do INSS Aí, é gente do governo Lula. Adriles, que você falou que não Hã? aconteceu, tá em tudo quanto é jornal, tá? Deixa o No quê? último ano dele, o governo Bolsonaro deixa 255 bilhões
em o despesas meu não vai, pagas, não, o meu também tá? vai, não. O governo federal não causou mas tá em roubo vários de jornais. 232 bilhões. Aqui, Não, ó. despesas não pagas, que ficaram Não pro próximo causou, ano. não causou. É fake news isso aí. Ué, tá em um monte de jornal, Ué, então tem tá que processar errado. esses jornais. Valor se revere a previsão de déficit das contas públicas para todo o ano de 2023 e foi divulgado no final do ano passado, essa matéria de 24. Atualmente, estimativa de 107. Tá no exame, tá no Infomoney. Você vai criticar, você vai Tá, no acreditar, Estadão. você vai acreditar a matéria verdadeira, a imprensa que quer derrubar o Bolsonaro, aí, meu filho, a gente vai ficar aqui a noite inteira Isso daí o Ardelino Pelo amor de Deus. Não, você sabe disso. As contas do Brasil terminaram no azul. O Brasil teve o maior índice de geração de emprego e de crescimento econômico de toda a No América último Latina. ano ele fez muita dívida. Durante, e olha, dando dinheiro pro povo, hein? O Bolsa Covid lá, dando dinheiro pro povo, injetando Pra se dinheiro na reeleger, economia. compra de votos. Não, pra passar, não matar as pessoas de fome. Tá bom, mas- Ele deu dinheiro pras pessoas Todo não mundo matarem de pegou fome. isso aí, Porque quem o precisava sistema- e quem não precisava. Se fosse necessário, compra o de votos, STF, você sabe. o A única STF pessoa que não deixava pegou as isso aí fui pessoas eu. morrerem de fome e sem trabalho Ia. pra culpar o Bolsonaro. Assim como o Lula quer que o Donald Trump sancione o Brasil, pra depois culpar o Bolsonaro, culpar o Eduardo Bolsonaro e o Donald Trump pelo desastre econômico que ele, A mesma Lula, narrativa do produziu. Monarca. Cara, É eu uma duvido, teoria da cara. conspiração absurda. Não, é realidade, teoria da realidade. Aqui Eu- só tem realidade. Eu duvido que tu acredite nisso que tu fala. Ué, nesse eu teu tô falando de discurso. fatos, cacete. Não. Tô falando de fatos. Não, da parte moral. É, o Bolsonaro queria foi salvar as apenas um pessoas. deslize. Eu duvido. Ele é puro. Vocês querem. Bota Iracema, outro assunto virgem aí, dos lábios de Brigadeiro, vai. mel. Eu quero mijar. Vai lá mijar. Peraí, mas Bota outro não assunto vai aí, falar Brigadeiro. mal de mim aqui, não. Não, tô esperando Não, só tá você ao sair. vivo. Ó, Vocês vão falar de quê? Fala um assunto ruim aí pra eu eu mijar. quero saber. Fala aí. Muda de Eu assunto. vou ter que meter o pé agora, 10 e 10. Já vai meter o pé? Vou ter que meter o pé. Fica mais um pouquinho aí, Adri, que eu vou meter o pé. Ah, já. então tá, Lando.